Sani cari Veneti, ma ciò. Esse aqui é um quadro que a gente vai estar estreando nesse vídeo. Ma ciò é uma expressão tipicamente vêneta. Ma significa mas. Ciò, na verdade, é um eufemismo, e no vêneto utilizado para não dizer uma palavra feia, ou seja, um palavrão. Ciò no vêneto não significa nada na língua vêneta, é apenas aí um eufemismo mesmo. Ou seja, ao invés de se falar uma palavra que não é coerente, que vai ofender, vai escandalizar os outros, a gente costuma colocar o ciò, também como uma exclamação para, digamos, representar um espanto ou também coisas boas. Por exemplo, a pessoa conseguiu passar, não sei, numa prova, ciò, ou aconteceu algo de ruim, não sei aonde, os desastres aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, enchentes, deslizes, a pessoa para falar ciò. Então é uma expressão bem utilizada, como se fosse, falando do Rio Grande do Sul, como se fosse o bar dos gaúchos. Ele é utilizado para cada momento e não existe uma tradução, mas existem vários momentos onde a gente consegue utilizar o bar, assim como o ciò do vêneto, Então, assim por diante, esse quadro vai falar de coisas típicas nossas, mas coisas típicas, por exemplo, da nossa colonização. Eu vou falar de algo hoje no vídeo que talvez se torne um pouco polêmico para aquelas pessoas mais sensíveis, mas não há nada de polêmica, o que acontece? Os nossos imigrantes, assim, não só os nossos imigrantes, porque no caso deles é óbvio, mas os descendentes desses imigrantes, até poucas gerações, eu digo até na minha geração, não se consideravam brasileiros. Digamos, dentro da sua comunidade, eles não se tratavam como brasileiros, os brasileiros eram aqueles que estavam fora da comunidade. Então a gente vai especular um pouquinho sobre isso, vai falar a respeito dessa questão que para muitos pode parecer engraçado, muitas pessoas pedem, mas nasceu no Brasil, como é que não é brasileiro? Mas na realidade existe algo um pouco mais profundo do que às vezes as pessoas acham, é preconceito, são pessoas ignorantes. Não, existe uma coisa um pouquinho mais além. Às vezes o preconceito e a ignorância vem da parte daquelas pessoas que taxam todos como ignorantes e preconceituosos. Às vezes, se você é uma pessoa dessas, muitas vezes é você que é um ignorante e um preconceituoso. Eu sei porque eu também, há um tempo atrás, eu era um pouco assim também, enfim, as coisas que eu não entendia, só pode ser ignorância, preconceito dos outros, mas a gente vai analisando, vai entrando um pouco mais a fundo e vê que são questões mais profundas realmente. Então, vamos falar sobre isso, esse fenômeno dos descendentes que nasciam ou ainda nascem, enfim, no Brasil, e eles não se consideram brasileiros. Não sei se hoje ainda é tão assim, mas até pouco tempo atrás, ainda na minha geração, se tinha isso. Antes, é claro, curte o vídeo, se inscreve no canal, não esquece de ativar o sino das notificações. Eu sou Fernando Menegatti, esse aqui é o Lenguamare. Lenguamare, vocês sabem que eu tenho trazido aqui alguns produtos importantes para nós, em nível de simbolismo vêneto e também literatura vêneta, acho que é o mais importante. Essa aqui é a primeira publicação do Lenguamare, tradução feita por mim do Evangelho de São Marcos. Por que, Fernando, Evangelho, traduziu Evangelho? Bom, a primeira publicação, ela precisava ser simbólica e, é claro, nada mais simbólico do que o Evangelho de São Marcos, porque São Marcos é o patrono dos vênetos, o patrono da Sereníssima República de Veneza. Então, não tem como começar a casa pelo teto, Não dá para começar uma casa pelo teto, vai cair em cima da nossa cabeça. É melhor começar pela base. Aí sim, aí estão as nossas pilastras, a pedra angular, e portanto, se você quiser adquirir o Evangelho de São Marcos, basta entrar em contato comigo e nós facilitamos aí o Evangelho de São Marcos, que ele está traduzido em vêneto e em português. É muito importante. Bem, também, antes de começar, eu anuncio para vocês que nós temos as bandeiras do Vêneto. Essas bandeiras do Vêneto também são bem importantes. Por quê? Porque a gente tem simbolismos, Pessoal, eu vejo o pessoal bastante ali, as pessoas ostentando a bandeira da Itália, Eu sei que às vezes as pessoas são desinformadas
Porém, os Vênetos têm uma república, né? Na verdade tiveram uma república que foi a Serenissima República de Veneza e que durou aí por mais de 1100 anos. Nós temos uma história precedente muito mais rica do que aquela história que temos pertencente à República Italiana, né? Primeiro o Reino da Itália e depois a República Italiana. Eu aconselho que você assista os vídeos daquele percurso ali sobre a unificação da Itália, são vídeos bem esclarecedores, e os últimos vídeos também sobre a colonização esclarecem bastante sobre a respeito dessas coisas aqui, qual que é a diferença de um Vêneto para o Reino da Itália, a República da Itália e assim por diante, tá bom? Bem, comecemos o vídeo, tem uma série de outros anúncios aí para fazer, mas eu vou fazendo durante o vídeo. Olha só, o Macho é o quadro, né, como eu falei para vocês, que eu vou trazer essas coisas mais típicas nossas, né? Então, o que acontece? Os nossos, pelo menos já ainda lá nos meus pais e antes deles, né, eles não se consideravam assim brasileiros como todos os outros brasileiros. Por mais que estivessem já, por exemplo, às vezes a pessoa está na segunda, terceira ou até quarta geração e assim mesmo elas não se chamavam como brasileiros, né? E criavam também os filhos como não brasileiros. Eu me lembro os meus pais dizendo, né? Toda hora eles falavam, não, porque a gente faz isso, aquilo, e os brasileiros não sei o que, tal coisa, ou quando estavam falando com outra pessoa dizia, né? A pessoa pedia, mas esse daqui, ele era daqui, enfim, ele era tal coisa, era de que família? Daí a pessoa pede, não, ele é brasileiro. Então o brasileiro sempre era um ente externo. É claro que a gente pode entender algumas coisas, por exemplo, diferentes, né? Eles tinham ciência, certamente eles tinham ciência que também eram considerados brasileiros em uma macro escala, né? No nível nacional, porque nasceram no Brasil. E assim, certamente eles também sabiam que eram brasileiros, mas não o consideravam de tal maneira em um micro, né, numa micro-realidade, digamos. Isto é, dentre os entes de comunidade, o Código Brasileiro, né, dentre eles ali na comunidade, o código, e na família principalmente, né, o Código Brasileiro, sempre foi reservado apenas para os que eram de fora do ambiente, né, e da realidade de imigração. Portanto, entre nós, nunca se chamava a pessoa de, não, eu sou brasileiro. Brasileiro para eles era uma origem, né? Não era um termo nacional, era uma origem. A pessoa é brasileiro. Tanto que se tinha o costume de não falar, por exemplo, a pessoa fala português. Não, eles diziam que a pessoa falava brasileiro. Né? Tem que aprender a falar brasileiro e não português. Então, para eles, brasileiro, o termo brasileiro era uma origem, era uma raça, digamos assim, uma etnia, né? Então eles não podiam se considerar brasileiros porque eles não eram dessa etnia. Basicamente esse era o pensamento, tá bom? Coincidência ou não, em conversa com o professor Crivelli, mexicano, né, descendente de Vênetos, ele também, o qual leciona na Universidade de Puebla, lá no México, constatamos aí, eu e ele, né, conversa vem, conversa vai, estávamos em Vicenza, e o que acontece é que ele me relata naquele momento que a comunidade de vênetos mexicanos também utiliza o termo mexicanos para falar sobre os que não são de origem vêneta, os que são extracomunitários, né, são fora da comunidade vêneta. Lá também acontece a mesma coisa, né? Eles que são as pessoas, enfim, daquela origem, e os que são de fora são pessoas que são consideradas mexicanos. Então é um código bem definido. E a gente pode ver que tem também, enfim, alguns autores, se a gente quiser se aprofundar, por exemplo, segundo Levi Strauss, ele destaca ali que o caráter simbólico da identidade, a diversidade das culturas, é menos função do isolamento dos grupos que das relações que os unem. O que significa isso, né? Isso é, a identidade é mais sobre o que nos une do que aquilo que contrasta de nós.
Bom, explicando, o processo de constituição identitária de um grupo, portanto, é sempre de caráter relacional. As pessoas vão se relacionando. Ocorre por isso mesmo a partir da relação entre os que de algum modo são classificados e reconhecidos como semelhantes, mas não idênticos, e os outros. É esse contraste que faz com que exista de fato uma identidade de um grupo, né? A partir do que nos une, inicia-se de tal maneira o processo de decodificação de tudo aquilo que não é nosso. Entenderam? Ou seja, se existisse apenas um grupo ali homogêneo, sem contraste com os outros, muito difícil seria analisar uma cultura entre eles, né? O próprio grupo analisar, não, isso daqui é cultura nossa, isso aqui só nós fazemos desse modo. A cultura e a identidade ela vai surgindo em contraste com as outras culturas e identidades. É basicamente isso o senso, a noção. E, portanto, nada mais comum que, inseridos num país diferente, que existia ali uma cultura diferente, eles comecem a ver, eles são um, e aí, de fora desse um são todos os outros. Esses outros precisam ser chamados de algum nome. O nome, né, o termo decodificado para isso foi brasileiros. Eles são os brasileiros e nós somos, enfim, outras pessoas que vieram de fora, né? Bom, há alguma especificidade que você identifica aí na sua comunidade, na sua família, assim como eu trouxe aqui, por exemplo, o pessoal não se considerava brasileiro, até educaram a gente assim desse modo, querendo ou não, né? Brasileiros são os outros, não somos nós. Existe aí alguma especificidade na sua comunidade? Deixa aqui nos comentários. É importante que você traga essas pautas, mas pautas específicas do que você vivenciou aí na sua comunidade, enfim, com os seus parentes, a sua família, né? E eu vou tentar trazer esses assuntos aqui um pouco mais internos, eu diria, né, para esse quadro, o quadro Macho. Existem alguns outros que eu já tenho em mente para fazer, que eu fui pegando e lembrando das coisas que eu também vivenciei entre a família ou mesmo aqui na cidade, e são sempre termos importantes, são sempre pautas importantes para a gente também ir relembrando de como foi a nossa criação e como foram as coisas que solidificaram a nossa comunidade aqui. Bem, nós temos o calendário em língua vêneta, ele vem lá da região do Vêneto, né? Esse calendário é feito lá no Vêneto em 2024, o calendário, então você pode adquirir também, tem vários provérbios e muita coisa que fala sobre história, tudo em língua vêneta. Então é sempre importante que a gente consiga, de certo modo, ter uma proximidade maior com a nossa cultura e principalmente com a nossa língua, que é o vêneto, né? E falando em língua vêneta, claro que nós já estamos encerrando, são as inscrições para o curso de língua vêneta. Esse curso, a turma começa em maio. Então eu te convido, o curso está super completo, pessoal, eu já falei que a gente trabalha com 2 vias nesse curso, tem todas as aulas gravadas, tem todo o conteúdo online numa plataforma interativa para você, como se fosse Netflix, mas nós temos os encontros também para fazer o reforço do curso, para falar comigo, que sou o professor, né, para fazer toda a dinâmica que o aluno ele necessita. Aqueles que participam, que conseguem participar, voam no aprendizado de língua vêneta. Também temos agora uma nova parceria, o Lenguamar, em parceria com a Alma Cidadania. A Alma Cidadania é uma empresa que, como bem sugere o nome, trabalha assim com o reconhecimento da cidadania aí para vocês. Tem reconhecimento de cidadania italiana, cidadania espanhola e portuguesa. Contudo, é interessante, óbvio, que a gente fale um pouco mais sobre isso. Por exemplo, não é apenas cidadania italiana, eles também trabalham com outras frentes, com outras áreas, busca e pesquisa de documentos ou certidões, pesquisa genealógica, retificações administrativas, também retificações judiciais, ação de registro tardio judicial, atualização do AIRE. Então, esse daqui é o pacote de serviços que a Alma Cidadania disponibiliza para vocês. E o mais importante é que, se você for meu aluno, o pessoal da Alma Cidadania não cobra nenhum tipo de valor
para pesquisa genealógica de origem da busca aí do seu antepassado. Então, isso é muito importante aí, mas só se você for o meu aluno, né? Se você chegar através de mim, se for o meu aluno, eles não cobram nenhum valor para fazer a pesquisa aí genealógica de origem. Eu recomendo, conversei com eles, né? O pessoal me chamou, conversei, vi que é um pessoal sério, que atende bastante pessoas, eles são aqui da minha região, de uma cidade aqui bem ao lado, a cidade de Farroupilha, e claro que eles têm escritório também lá na Itália. Muitas pessoas ficam me pedindo, entrando em contato, e como eles fizeram uma proximidade, me mostraram, né, fizemos reuniões ali, eles me mostraram que o serviço deles também vale bastante a pena. Então a gente firmou essa parceria aqui com a Alma Cidadania. Vale a pena, pessoal, façam aí o orçamento de vocês com a Alma Cidadania. Bem, e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau, Strucon.